Mas o time hoje deve ser Matheus Cunha, né, que é o goleiro da Copa do Brasil, é bom lembrar, não é o Rossi. Varela, hoje deve ser Varela. Fabrício, Léo Pereira, Ayrton. Fala, nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, como a imprensa vem repercutindo o próximo jogo do Flamengo, que será contra o Bahia hoje pela Copa do Brasil. É importante ressaltar, terá esse jogo importantíssimo do Mengão, até porque é um jogo importante com duas equipes muito boas. O Bahia, que depois da SAF evoluiu demais, conseguiu trazer muitos reforços ali de peso. Talvez o principal dele seja o Everton Ribeiro, que estava no Flamengo até pouco tempo, né? Acabou indo pro Bahia. Ele teve até proposta de jogar aqui em São Paulo, ou até mesmo no Rio de Janeiro, mas decidiu jogar longe para também dar um descanso, procurar algo novo e principalmente não enfrentar o Flamengo ali com muita recorrência. Esse foi um desejo do jogador, mostrando todo o seu carinho pelo Mengão, mas hoje não vai ter jeito. O Flamengo viaja para enfrentar o Bahia nesse primeiro jogo e a imprensa pôde repercutir ali. Mauro César, Pilhado, Vampeta e companhia puderam falar um pouco sobre o que esperar dessa partida e como o Flamengo será escalado. Eles ali debateram sobre a escalação do Mengão, tudo isso e muito mais hoje aqui no Flamengo Informa. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Mengão e, é claro, deixaremos o link da Jovem Pan Esportes aqui na descrição para que vocês possam assistir esse programa na íntegra. O programa bate pronto todo dia de segunda a sexta na Rádio Jovem Pan. Agora, só retomando, você acha que quem é o favorito para a classificação e para o jogo de hoje? Flamengo favorito para a classificação para o jogo de hoje, o Bahia. Você acha que o Bahia ganha hoje, mas o Flamengo classifica? Classifica. E aí você estava perguntando a escalação. A cavalaria, o Flamengo sem ninguém tá lesionado, todo mundo inteiro, para um jogo desse aí de Se o Mauro discordar, ele me fala. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Pereira também. E Ayrton Lucas por enquanto. Aí eu acho que ele nesse jogo na Bahia ele é com o Vina. Não, mas o Vina não tá jogando. Você escutou o que eu falei? Você tá dizendo sem desfalque. Eu falei isso, todo mundo do Flamengo, a cavalaria toda, ninguém lesionado. O Ayrton Lucas do mesmo jeito. Você acha que ele adivinha? Difícil dizer. Para esse jogo de hoje, eu acho que ele ia com a força. Para marcar, o Vina marca melhor fora de casa. Aí você teria Pulgar, De La Cruz. Isso. Arrascaeta, Gerson, Pedro e Cebolinha. Esse é o todo mundo. Mas o Luiz Araújo hoje tá difícil botar ele no banco. Se tivesse todo mundo aí, eu acho que o Tite ia com esse time aí. Esse é o time titular, Mauro? Eu também acho. Eu acho que o Luiz Araújo seria opção. Se ele tivesse todo mundo à disposição nos jogos, se ele fosse escalar força máxima. Mas o time hoje deve ser Matheus Cunha, né, que é o goleiro da Copa do Brasil, é bom lembrar, não é o Rossi. Varela, hoje deve ser Varela. Fabrício, Léo Pereira, Ayrton. Léo Ortiz, Pulga, Gerson, De La Cruz, Bruno Henrique, Luiz Araújo. Esse é o time. O de hoje? Hoje. Com o Léo Ortiz. O Michel não pode jogar, né, mano? Pode, mas eu acho que ele vai encher o meio campo. Repete pra mim, por favor, mano. Não é uma informação, o que eu acho, tá? Repete pra mim, por favor, o que você acha? Eu acho que vai ser Varela ou Wesley. Acho que ele vai de Varela. Porque é mais defensivo. Marca mais e tal, o Flamengo vai ser muito atacado. Ele tem jogado muito bem o Varela, né? Tem feito ótimas partidas, muito regular, ganhando todas as disputas, tá muito bem ele. Dentro daquilo que se propõe a fazer. Ele não cruza, não dá assistência. Ele é um lateral mais defensivo, né? Como o Alexandre também. E é bom você ter opções assim, um lateral que ataca no corredor, o outro que protege bem a defesa. Enfim. Mas então hoje, Matheus Cunha, que é o goleiro das Copas, Varela, lateral direita, a zaga que ele considera titular com o Fabrício, Léo Pereira, e Ayrton Lucas, lateral esquerdo. O meio campo, Pulga, titular, Léo Ortiz, para encher mais o meio campo, Gerson, De La Cruz. E no ataque, Bruno Henrique, não pode jogar com Carlinhos, que já jogou Copa do Brasil pelo Nova Iguaçu, e Luiz Araújo. E Michel fica no banco como opção. Aí no domingo, contra o Corinthians, aí pode ser que ele mude. Que ele queira ter os dois pontas e puxa o Léo Ortiz pra zaga, não o utilize. No domingo é outra história. Mas eu acho que hoje o time vai ser esse. Eu imagino que ele vai botar mais alguém no meio campo. Vai botar o Igor Jesus? Everton Cardoso? Não vai colocar o Léo Ortiz. Você pode ser. O Alan não pode também, tá machucado. O Alan tá machucado? Então, tudo indica que vai ser essa escalação. O que eu imagino, não é uma informação, é mais uma imaginação minha aqui. Pelo que tem, né, Mauro? E pensando que o Tite vai tentar colocar. Por quê? O Bahia tem um meio campo forte e gosta de controlar o jogo por ali. E no jogo do Brasileiro, que o Flamengo já estava desfalcado pela Copa América, o Bahia teve mais posse de bola, dominou boa parte do jogo. Só que o time é muito arame liso, né?
time que cria muito para fazer um gol é uma dificuldade. É o grande problema do Bahia do Ceni. É um time que tem volume, controla os jogos, muitas vezes com a posse, mas ele não transforma às vezes em chances e em gols esse volume de jogo. Domingo, até contra o Botafogo, criou várias chances, mas perdeu todas elas, né? Parou no goleiro John, na parte final do jogo em especial. Antes de passar também por momentos que o Botafogo esteve muito perto de abrir o placar. Os dois times tiveram a oportunidade de marcar, foi um jogo bom. Mas eu acho que o Tite vai tentar igualar ali o meio campo, para não ficar o jogo muito à feição do Bahia. Agora, durante o jogo, pode acontecer. Se ele tiver em vantagem, o Bahia, ele quiser ter jogadores rápidos, jogar mais em transição, aí pode lançar um Michael no segundo tempo. O Michael deu uma cansada no segundo tempo, que é normal. De novo que a gente falou da questão do atleta, né? O cara está treinando, está jogando lá na Arábia Saudita. Ele ficou mais ou menos uma semana sem fazer nada. Alguém acha que ele estava treinando? Estava se despedindo dos caras, pegou avião, voltou para o Brasil, foi para o Rio e tal. Aí treinou um dia, sexta-feira, não, sábado, né? Se apresentou na sexta, sábado treinou, domingo, com os companheiros, domingo jogou. Segundo tempo, o Michel estava mais cansado. Então ele fica como uma opção para o segundo tempo. É o que eu imagino. Já o jogo de volta, aí ele vai ter Alexandre, se estiver já em plena forma, já inscrito. Alcaraz, ele vai ter. O Michael em melhor forma. O Plata, se for contratado de fato, deve ser. Ele vai ter a volta do Arrascaeta até lá, provavelmente. O Pedro. E até o Gabriel. Então ele vai ter muito mais opção de jogo de volta, né? Então você vê como o Copa do Brasil, com essa distância entre as partidas, as coisas podem mudar muito de um jogo para o outro. Para melhor ou para pior. Aquele que está inteiro, depois de 3 caras machucados, o outro volta da seleção machucado, isso não sabe. Mas se tudo correr bem para o Tite, ele vai ter muitas opções de jogo de volta. Então o jogo de hoje para o Flamengo é um jogo assim, empatar, sabe, ficar na briga. Se for muito dominado, se perder por um gol também pode ser uma coisa reversível. Porque ele vai estar muito mais forte no jogo de volta, creio eu, com muito mais jogadores à disposição. Só que o jogo de volta tem um detalhe. É quinta-feira, 9h45 da noite, a data FIFA é terça, né? Aí na quinta joga Flamengo e Bahia no Maracanã. No domingo, Flamengo e Vasco no Maracanã. E na outra quinta, Flamengo e Peñarol no Maracanã. Tudo no Maracanã, mas são 3 jogos por 3 competições diferentes. Um decisivo que é contra o Bahia, o outro também, lá na outra ponta, super importante contra o Peñarol. E no meio, o clássico contra o Vasco. Brasileiro também. No brasileiro, mas é um clássico contra o Vasco. Você tem que pensar com certo carinho, né? O Vasco está num momento muito melhor do que quando tomou de 6-1. Uma coisa, Mauro. Boina. Lembra do Boina? Era o Boina. O Boina faturou 1 milha, meu irmão, de euros e meteu o pé. Chutaram ele. Saiu feliz daqui o Boina. Porra, tá lá. Deve ter culpado o Boina pra caramba. Não tem culpa nenhuma, cara. Os caras contrataram o cara. O cara veio aqui. Deu certo, paga a multa e foi embora. Contratou, aí depois tiraram a SAF. Tiraram a SAF. O Pedrinho tirou. Eu tava vendo assim, né, sobre os duelos e sobre até os 20... Figura simpática até o Banho. Boas entrevistas. Eu tava vendo hoje pela manhã, antes de vir pra cá, né? Ganhou um vinho do Abel. Ganhou lá e ganhou o vinho e pegou e comprou. Ele é Álvaro. Álvaro Pacheco. Eu tava vendo assim, hoje, né, antes de vir pra cá, que sempre assisto os outros programas, né? Eu tava vendo o Marcelo Barreto falando lá no Sport TV. E uma coisa interessante, ele falou, Bahia e Flamengo são as 2 equipes do futebol brasileiro que jogam a moda antiga. Sai jogando com os zagueiros, no meio campo, chega no ataque, tocando a bola. Os demais faz transição rápida. O mesmo estilo de jogo, quase a mesma coisa. De tocar, sair jogando, tocando. O Fluminense também com o Diniz, né? Com o Diniz, mas ainda tem um pouco não, tem bastante o Diniz no time do Fluminense. Mas assim, falando... Você não tira isso... Falando assim, pra esse duelo. É quase o mesmo jeito de jogar aquilo que a gente aprendeu, ó. Sai jogando com o zagueiro, passa no pé dos volantes pra chegar no ataque. Os demais clubes brasileiros é isso mesmo. Ele falando, Flamengo e Bahia vai pra um duelo agora, que é quase o mesmo estilo de jogo. O Atlético é o time de maior posse de bola no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. E o que é menor posse de bola é o Fortaleza. Fortaleza é um time de velocidade de transição o tempo todo. Botafogo Botafogo também. O Fortaleza, domingo contra o Corinthians, teve uma certa dificuldade, acho que no momento que o Corinthians estava mais fechado. Quando o Corinthians fica mais agressivo, começa a sair mais, é quando começa a surgir o espaço. O Fortaleza quer isso o tempo todo. O Bahia é o contrário, né? Gosta de sair jogando, passa a bola pelos volantes, pelos meias para chegar no ataque. Teve um dia até que eu estava conversando com um treinador que eu conheço e que é um cara que trabalha muito com dados, com coisas assim. Ele falou assim, estava falando sobre isso de identidade do jogo aqui no Brasil. Ele falou, cara, é meio difícil definir uma identidade, mas se eu fosse definir, eu acho que é um jogo de transição o jogo do Brasil. Sim. São pouquíssimos times que tentam jogar de outro jeito. A maioria
aí às vezes para tentar se manter no emprego, ou porque tem muito jogo, calendário, enfim, a maioria joga assim mesmo, de esperar sair em velocidade. Se for colocar uma cara do jogo brasileiro de clubes, é de transição. Até porque é mais rápido colocar em prática esse tipo de sistema de jogo e é menos difícil, digamos assim, do que um time que se impõe com posse de bola, construção, mais organização, mais aproximação. Requer o time mais ensaiado em uma série de situações. E a posse de bola do Bahia e do Flamengo não é muito com os zagueiros, não. O meio-campo deles tocam a bola. Os outros times têm muita posse de bola, é tudo zagueiro pro goleiro. Trocando passe ali atrás. Né? Uma coisa curiosa, né? A seleção de 70, quase todos os gols da seleção de 70 são de contra-ataque. É engraçado isso, né? A seleção que reuniu vários camisas 10, uma dos maiores times da história, né, do futebol, né, considerado dessa maneira, não é por acaso, né? Tostão, Rivelino, Gerson, Pelé, Paulo César Caju no banco. Quer dizer, pô, é brincadeira, né? Carlos Alberto Torres, é um time absurdo com a seleção de 70, né? Jairzinho. O próprio Jairzinho se beneficia disso. É só pegar os gols no YouTube e assistir. Copa de 70. Quase sempre jogadas de velocidade direto. Por isso que ele foi o furacão da Copa. Ele botava a criança na frente. O Jairzinho era de explosão pra caramba, decidindo tudo. Fez gol em todos os jogos. Fez gol em tudo quanto é jogo. Né? Agora, você falou de outros programas, né? Eu estava vendo a entrevista do Renato Senise, nosso amigo lá de Londres, com o Guardiola na ESPN. E tem um trecho que é bem legal. Tem duas coisas que me chamaram a atenção. Ele perguntou assim, pô, como é que você jogava com 5 zagueiros, né? Porque você um dia chegou... Todo ano ele inova, né? Você chegou um dia e você pensou, vou jogar com 5 zagueiros. Aí ele falou, se eu não fizer isso, eu fico entediado. Entediado fazer uma coisa diferente. E os caras descobrem como me neutralizar, né? Exato, e essa parte é legal. Ele fala, o adversário já sabe como você joga, então você tem que criar novas soluções. Falei, aí eu começo a observar o que os meus jogadores podem oferecer. Isso é coisa que a gente fala sempre. Eu vi essa entrevista toda. O ano passado, o Botafogo jogava com o Luiz Castro de uma maneira. Aí o Luiz Castro foi embora e muita gente falava, não, era só o Bruno Lage manter. Não, gente, não é só manter o que o Luiz Castro fazia. Primeiro que é o técnico. Segundo que a receita do início de um campeonato de pontos corridos, ela dificilmente vai servir para todo o campeonato, porque os pontos fortes da sua equipe vão ser estudados e observados pelos adversários. Então tá aí, né, um pouco da análise do Mauro César, do Pilhado, do Vampeta ali, podendo falar um pouco sobre o que esperar dessa partida, né? A gente sabe que será um jogo bem difícil. O time do Bahia é um time que joga muito bem. Você vê os toques de bola do Bahia, é 1-2, passa, triangula e tal, e vai e volta. É muito bonito ver o time do Ceni jogar, tá fazendo uma boa campanha no Brasileirão, né? Hoje é um time muito bom lá do Nordeste, da parte onde é pouco valorizada no futebol brasileiro, né? E com isso o Bahia vem muito bem na temporada, assim como Fortaleza também, que quase ninguém fala, mas é o líder do Brasileirão. Então nessa Copa do Brasil a gente vai ver que será um jogo bem complicado, assim como já foi essa temporada entre Flamengo e Bahia, né? Um jogo bem difícil. Acredito que tem tudo para ser um grande jogo, bem jogado, tem tudo para ser um jogaço assim entre Bahia e Flamengo. E a imprensa pode analisar, falar um pouco sobre a transição do Bahia, também do Flamengo. É dois times que tocam a bola para tentar buscar a melhor jogada, então acho que não espero menos do que isso, que seja um excelente jogo pra gente e claro, que o Mengão possa sair vencedor, porque se vence fora de casa, volta gigante no Maracanã e aí sim para conseguir a classificação para as semifinais e ficar apenas 3 jogos do título, o que seria espetacular o Flamengo poder vencer a Copa do Brasil. E lembrando também que semana que vem já terá o Flamengo pela Libertadores contra o Peñarol, então um jogo bom atrás de jogo bom, e sem contar que também terá pelo Brasileirão em breve o clássico contra o Vasco, e já nesse final de semana o Flamengo enfrentará o Corinthians jogando fora de casa, ou seja, jogos espetaculares, uma sequência muito boa de jogos difíceis. Vamos ver aí em qual partida o técnico Tite vai resolver ali poupar alguns jogadores. Lembrando a todos, Michael foi contratado, já estreou, Alexandre foi contratado, deve estrear em breve, Alcaraz foi anunciado hoje oficialmente pelo Flamengo e o Plata tá bem encaminhado, ou seja, o Flamengo pode fechar esses 4 jogadores, e na negociação com o Alcaraz, o Vitor Hugo foi incluído, vai ser emprestado lá para um time da Turquia. Então é isso que temos por enquanto. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!